E aí, gente, meu nome é Davi. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todos. É, Esse grupo aqui é o grupo de mineração de dados e da minha parte eu vou falar para vocês um pouquinho assim, os conceitos iniciais mais básicos, conceitos esses que vão ser aprofundados pelos outros integrantes do grupo, tá bom? Bom, para começar, a mineração de dados, gente, ela é um processo que extrai informações úteis e padrões significativos a partir de grandes volumes de dados. Esse campo combina técnicas de estatística, aprendizado de máquina e inteligência artificial para analisar dados e transformar essa análise em conhecimento útil. A mineração de dados ela é frequentemente usada em várias áreas, como marketing, finanças e até saúde, sabe? Para poder assim, melhorar a tomada de decisões e identificar oportunidades estratégicas. Bom, a tecnologia de mineração de dados, ela envolve a utilização de ferramentas e algoritmos para processar e analisar grandes conjuntos de dados. Esses dados, eles são frequentemente heterogêneos e complexos, requerendo métodos avançados de análise para identificar padrões, tendências e anomalias. Bom, aqui, nessa parte, eu vou falar para vocês sobre os principais objetivos da mineração de dados, da descoberta de conhecimento. Sim, as principais coisas que você busca atingir, né, fazendo a mineração de dados. A primeira delas é a previsão, que na previsão você tem o objetivo de usar os dados históricos para antecipar eventos ou comportamentos futuros. Esse processo ele é crucial em áreas como finanças, onde se busca prever o comportamento de mercados ou risco de créditos. Depois a gente tem também a identificação, que envolve o reconhecimento de padrões específicos ou anomalias dentro dos dados. É uma ferramenta poderosa para detectar fraudes, identificar problemas de qualidade ou localizar áreas de melhorias em processos produtivos. Também temos a classificação, que é o processo de categorizar ou rotular os dados com base em critérios específicos, que é amplamente utilizado em marketing, por exemplo, para segmentar os clientes em grupos, com base em seus comportamentos ou preferências. Também temos a otimização, que busca melhorar os processos ou resultados por meio de ajuste de parâmetros ou da seleção de estratégias mais eficazes. Na mineração de dados, a otimização pode ser utilizada para maximizar os lucros, reduzir os custos ou aumentar a eficiência operacional. A gente tem vários tipos de conhecimentos que são descobertos durante a mineração de dados. Dentre eles estão a regra de associação, hierarquia de classificação, padrões sequenciais, padrões dentro de séries temporais e agrupamentos. Eu vou falar assim, brevemente, sabe, de cada um deles. Primeiro, regras de associação. Essas regras elas são utilizadas para encontrar relações significativas entre diferentes variáveis nos dados. Essas regras são úteis para descobrir padrões que ocorrem com frequência juntos, como produtos frequentemente comprados em conjuntos em uma loja. Na hierarquia de classificação, gente, ela envolve a organização de dados em categorias ou níveis de generalidade, permitindo uma compreensão mais estruturada das relações entre os dados. Isso aí é aplicado em taxonomias biológicas ou na organização de informações de bibliotecas digitais. Também temos os padrões sequenciais, que ajudam a identificar a ou transações, ordem em que eventos ou transações ocorrem. Eles são especialmente valiosos em análise de séries temporais, como prever o comportamento do consumidor ao longo do tempo. Em padrões de série temporais, isso se refere à identificação de irregularidades em dados que são observados ao longo do tempo. Esses padrões são essenciais para prever flutuações em dados financeiros, de produção ou de consumo. E também temos o agrupamento, que é uma técnica de segmentação que agrupa dados semelhantes em clusters ou grupos. Isso é muito útil para poder identificar subconjuntos naturais dentro dos dados, como perfis de clientes ou regiões com padrões climáticos semelhantes. Esses conceitos, gente, são fundamentais para entender o papel da mineração de dados. E cada um deles vai ser explorado por cada os outros membros do grupo, assim como eu falei mais cedo na apresentação. Então, espero que tenha dado para contextualizar vocês sobre o que se trata esse nosso trabalho e aproveitem aí que tá bem legal o que a gente preparou. Com Deus.
Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as regras de associação. A regra de associação é uma das principais tecnologias que envolve a mineração de dados. Então, nela, o banco de dados ele é considerado uma coleção de transações, cada uma envolvendo um item set. Um exemplo comum dessa regra de associação é o dados de cestas de mercado. Então, nesse exemplo, assim, a cesta de mercado corresponde ao conjunto de itens que um consumidor compra em um supermercado quando ele vai lá e faz a sua compra. A regra de associação, ela tem a forma X e Y, onde... E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se um cliente compra um produto X, ele provavelmente também vai comprar o produto Y. Em geral, qualquer regra de associação, assim, eles têm a forma LHS, que em inglês é left hand side, que traduzindo para o português é o lado esquerdo, RHS, que é o lado direito, o right hand side, onde o LHS e o RHS são conjuntos de itens. E o conjunto LHS união com RHS é o chamado item set, o conjunto de itens comprado pelos clientes. Quando a gente está falando de regras de associação de dados, para que isso seja interessante quando a gente está falando de mineração de dados, elas devem satisfazer algumas medidas que são de interesse comum para que faça sentido quando a gente está falando de mineração de dados. A primeira delas é o suporte. Para que uma regra o suporte. Ele se refere à frequência em que um item set específico ocorre no banco de dados. Como assim? O suporte ele é o percentual de transações que ocorrem em todos os itens no item set. Se o suporte for baixo, isso quer dizer que não existe uma evidência forte que os itens, né, desse item set ocorrem juntos, pois o item set ocorre apenas uma pequena fração das transações. Outro termo que é muito utilizado também para o suporte é a prevalência da regra. Já a confiança é com relação à implicância mostrada na regra. A confiança da regra é calculada com o suporte desse item set dividido pelo suporte do LHS. Podemos pensar nela como a probabilidade de que os itens no RHS sejam comprados, dados que os itens no LHS são comprados por um cliente. Outro termo para isso é a força da regra. O suporte e a confiança, eles não necessariamente eles vão andar lado a lado. E o objetivo da mineração de regras de associação é gerar todas as regras possíveis que excedam alguns patamares mínimos de suporte e confiança especificados pelo usuário. E aí, esse problema ele é dividido em dois subproblemas. O primeiro, gerar todos os itens sets que tenham um suporte que excede o 1 menos item set. Esse conjunto de itens são chamados de item set grandes ou frequentes. Observe que aqui que o grande ele significa grande suporte. E a segunda regra que nós temos é que para cada item set grande, toda regra que tenha uma confiança mínima são geradas da seguinte forma. Para o item set grande X, e YX, considere que Z é igual a X menos Y. Então, se o suporte de X dividido pelo suporte de Z for maior que a confiança mínima, a regra que Z, Y, ou seja, X menos Y faz Y, é uma regra válida. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação. A classificação é o processo de aprender um modelo que descreve diferentes classes de dados. As classes são pré-definidas. Então, vamos imaginar que a gente vai trabalhar com um exemplo de uma aplicação bancária. Os clientes, eles solicitam um cartão de crédito e esses clientes, eles são classificados como risco fraco,
risco médio e risco bom. Esse tipo de atividade também pode ser chamado de atividade supervisionada. Então, vamos ver como que ela funciona. Quando um modelo é criado, ele pode ser utilizado para classificar novos dados. O primeiro passo é o aprendizado de modelo. É realizado com um conjunto de treinamento de dados que já foram classificados. Cada registro nos dados de treinamento contém um atributo chamado rótulo de classe, que indica que a classe o registro pertence. O modelo produzido costuma ser na forma de uma árvore de decisão. Vou mostrar aqui para vocês, não, por exemplo, aqui, ó. Uma árvore de decisões ou um conjunto de regras. Algumas das questões importantes com relação ao modelo e ao algoritmo que produz o modelo inclui a capacidade do modelo de prever a classe correta de novos dados, com o custo computacional associado ao algoritmo de escalabilidade do algoritmo. A árvore de decisão é uma representação gráfica da descrição de cada classe. Ou então, a gente pode falar também que ela é uma representação da regra de classificação. Uma árvore de decisão, como essa daqui, ela representa que se um cliente casado se um cliente ele for casado e ele tiver um salário maior que 50k, então ele tem um risco bom para um cartão de crédito bancário. Essa é uma das regras que descrevem a classe risco bom. Atravessar uma árvore de decisão, saindo pela raiz e chegando até as folhas, para cada nó folha, forma outras regras para que a classe. Quando a gente atravessa a árvore de decisão saindo da raiz para cada nó folha, outras formas de regras para essa classe são formadas. Bom, primeiramente, sou o João Lucas, dando continuação à apresentação do nosso trabalho. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário de quem estiver assistindo aí. E, dando prosseguimento aqui, o que é o agrupamento? Vou falar um pouquinho sobre o agrupamento. Bom, o agrupamento ele também é conhecido como clustering. Ele é um processo de organizar os objetos em grupos, de forma que os itens dentro de um mesmo grupo eles sejam mais semelhantes entre si do que em relação aos itens que não estão no grupo dele. Ao contrário da classificação, onde você já tem as categorias definidas, no agrupamento, os grupos eles são formados automaticamente com base nas características dos dados. Eu trouxe alguns tópicos. Primeiro, exemplos práticos. Vamos imaginar que você tem um e-commerce e quer entender melhor sobre seus clientes. Usando as técnicas de agrupamento, você pode dividir seus clientes em grupos, com base nos comportamentos de compra, por exemplo, ou frequência em que eles compram, no valor que é gasto, ou até mesmo em categorias de produtos que eles preferem comprar e compram mais. Isso também te ajuda a criar uma estratégia de marketing mais eficaz e mais personalizado. Também, outro exemplo, na área médica, o agrupamento ele pode ser usado para identificar grupos de pacientes com sintomas semelhantes. Assim, você facilita o desenvolvimento de tratamento, um tratamento mais direcionado. O segundo tópico é o objetivo. O principal objetivo do agrupamento é identificar estruturas inerentes aos dados sem qualquer conhecimento prévio. Assim se organiza eles de forma que os registros dentro de um mesmo grupo eles sejam semelhantes entre si e diferentes dos outros grupos. Essa técnica ela é bastante útil em cenários onde a gente não tem informação prévia sobre a categorização dos dados. Terceiro tópico que eu separei são as funções de similaridade. É uma das principais ferramentas para realizar o agrupamento, é essa função de similaridade, que ela nos ajuda a medir o quão parecidos os itens são entre si. A função de similaridade é mais comum
é a distância euclidiana. Especialmente, ela é bem útil quando os dados são numéricos, quando a gente está tratando números mesmo. Ela calcula a distância entre dois pontos no espaço. E aí, essa distância vai ser o que vai nos dizer se eles são semelhantes ou não, o quão semelhantes eles são entre si. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o algoritmo de caminhos. Introdução ao caminhos. Uma breve introdução, né? O caminhos, ele é um algoritmo de agrupamento, que ele é baseado na participação, em participações, no caso, que divide os dados em K grupos, onde esse K, ele é definido por você, ou por quem tá executando o algoritmo, e o objetivo é minimizar a variedade dentro de cada grupo. O que que isso quer dizer? Vamos fazer com que os itens dentro de um mesmo grupo eles sejam o mais parecidos possível. Como funciona esse funcionamento do caminhos? Basicamente, o caminhos ele funciona de forma iterativa, que significa que ele ajusta o comportamento, ele vai ajustando continuamente os grupos, até que tem uma certa condição de parada, que é quando essa condição de parada ela for atendida, o algoritmo parou. Primeiro, ele começa escolhendo K centroides. Os centroides são os centros dos grupos. Isso aí ocorre de forma aleatória. Cada ponto de dados é então atribuído ao centroide mais próximo, formando assim os grupos iniciais, né? Depois que todos os pontos foram agrupados, o algoritmo ele recalcula essa posição dos centroides e ele faz isso com base nos pontos atribuídos a eles. Essa etapa ela é repetida várias e várias vezes, com os centroides sendo recalculados até que os grupos, no caso, eles se estabilizem. Isso significa que até que os centroides não se movam mais significativamente, ele não vai parar. É um exemplo prático disso. Vamos pensar que você tem uma loja e quer entender os padrões de comportamento dos seus clientes. Você poderia usar o Caminhos para agrupar os clientes com base em seus hábitos de compra. Por exemplo, o algoritmo pode identificar grupo como clientes frequentes que compram pouco, ou clientes que fazem compras grandes e compram com menos frequência, uma vez por mês, por exemplo. E assim por diante. Com essas informações, você pode criar uma estratégia, uma campanha de marketing mais direcionada e com o objetivo de aumentar as suas vendas mesmo. Agora, as vantagens e limitações do Caminhos. O Caminhos ele é simples e ele é rápido também. Torna, torna ideal usar ele para conjuntos de dados grandes. Porém, entretanto, todavia, ele tem algumas limitações. Um exemplo é que ele assume que todos os grupos são esféricos, de tamanho semelhante, e que, assim, na prática, nem sempre isso é verdade, né? E além disso, o número de grupos, né, que no caso é o K, ele deve ser definido previamente, o que pode ser difícil de você determinar sem um conhecimento prévio. Agora, as aplicações. O agrupamento, ele é muito útil. Ele tem várias aplicações que podem ser usadas no dia a dia, na vida real mesmo. Alguma dessas aplicações, como eu já citei muito no marketing, né? Ele é usado para segmentar os clientes, personalizar as campanhas. Na área da saúde também, ele ajuda a identificar padrões de dados médicos para melhorar diagnósticos e uma possível cura ou tratamento. Nas finanças, né, no setor financeiro, ele é fundamental para detectar fraude, prever tendência de mercado, se vai subir, descer, essas coisas. E também na área da saúde, que entra um pouco mais. Na área da saúde, que já falei um pouco mais da medicina, e também na manufatura. Por fim, aqui, concluindo o nosso trabalho, a gente conclui nossa apresentação sobre a exploração do agrupamento e mineração de dados. O agrupamento, no caso, foi a minha parte, e a gente conclui por aqui o trabalho de mineração, sobre mineração de dados.
Eu queria agradecer, né, ao meu grupo, ao professor Ramon também, e concluir que nossa exploração da mineração de dados, a gente viu que tem várias técnicas e elas, como elas são poderosas, que dá para extrair muito conhecimento desses dados, desse grande volume de dados, e eles podem ser aplicados de diversas formas, em diversas áreas, para resolver problemas complexos da nossa vida, do nosso dia a dia mesmo. Aqui o agrupamento, especialmente ele sendo usado como caminhos, ele é uma ferramenta essencial para organizar os dados não rotulados em grupos úteis, permitindo assim, uma análise mais aprofundada e insights valiosos. Espero que então esse vídeo tenha esclarecido e tenha dado para entender um pouquinho mais sobre a mineração. E é isso. Por fim, agradecer novamente ao meu grupo e ao professor. Adeus.